Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, os bolsonaristas eles estão jogando de todo lado. Exatamente, eles estão jogando para todo lado para ver se tem interferência, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que é justamente o caso daquela revista The Economist, que agora eles dizem que o julgamento do genocida Bolsonaro diz que se não levar para o plenário, aí vai acontecer um trauma na população do Brasil. A população do Brasil não está nem aí com esse julgamento. Eles só querem que o Bolsonaro seja condenado de uma forma ou de outra. Para eles, tanto faz. Agora, esse grupo de bolsonaristas, inclusive, que estão querendo influenciar o Supremo Tribunal Federal, inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, ele afirmou, inclusive, a uma resposta dessa revista bolsonarista The Economist, que é as regras da corte prevê o julgamento para as turmas, porque assim foi definido já lá em 2023, quando eles organizaram, porque tinha muito trabalho no Supremo Tribunal Federal, e eles dividindo o trabalho, aí seria a turma 1 e a turma 2, pegando os processos todos, andaria mais rápido. Agora, nesse artigo que essa revista The Economist, ela publicou na última quinta-feira, que o veículo, esse veículo de jornalístico aí, essa Economista revista, ela avaliou que o Supremo Tribunal Federal pode agravar, inclusive, a confiança dos brasileiros se não for levado o julgamento para plenário, o julgamento do genocida, porque ele é um genocida, esse Bolsonaro. O que matou de gente na pandemia não foi brincadeira. E depois de tudo isso, ainda tentou dar um golpe de Estado na nossa democracia. E tem outra, com o golpe de Estado, já estava selado por eles que eles matariam o presidente Lula, o vice Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. E tem outra, a revista também até criticou as decisões monocráticas do ministro Dias Toffoli, olha bem, sobre a Lava Jato. Agora, o Supremo Tribunal Federal diz que pelo ministro presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso,
diz que não vai ter interferência nenhuma, porque as normas têm que ser seguidas e não pode quebrar as normas. Agora, a revista está levantando uma série de contradições, inclusive. Diz que, à medida que busca administrar questões políticas, eles dizem também que o ministro Alexandre de Moraes é um juiz estrela e personifica um judiciário formado por magistrados com poderes excessivos. Olha bem, essa revista ela tem mais que ir catar, sabe, cogumelo no brejo. Agora, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, não há crise de confiança no Supremo Tribunal Federal, que tem sido atuante para evitar um colapso nas instituições, como ocorreu em vários países do mundo e do leste europeu, inclusive da América Latina. E olha bem o que o ministro do Supremo Tribunal, presidente inclusive, o Barroso, ele diz, abre aspas, as regras de procedimento penal em vigor no tribunal é a de que as ações penais contra as autoridades serão julgadas por uma das duas turmas do tribunal e não pelo plenário. Mudar isso seria excepcional. Fecha aspas. Reagiu, inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, segundo o Barroso, o ministro Barroso, o Bolsonaro, ele ofendeu praticamente todos os integrantes da corte. Portanto, se a suposta animosidade fosse suficiente para levantar a suspensão de um ministro, bastaria o réu atacar o tribunal para não ser julgado. E é justamente isso. É o que a revista bolsonarista está dizendo. Agora, o Barroso também defendeu o ministro Alexandre de Moraes, que definiu como um juiz que cumpre com empenho e coragem o seu papel com o apoio do tribunal e não individualmente, fecha aspas. E ele continua, o enfoque dado à matéria corresponde mais à narrativa dos que tentaram o golpe de Estado do que o fato real que o Brasil vive uma democracia plena. Com o Estado de direitos, freios, contrapesos e respeitos aos direitos fundamentais, diz ele. Agora, o julgamento do golpe da primeira turma, não, no plenário, não está amparado pelo regimento interno do Supremo. Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal decidiu que denúncias e ações penais voltariam a ser julgados pelas turmas. Então, tem duas turmas, primeira e segunda turmas. Cada turma tem o juiz
que faz parte daquela turma. Agora, essa revista bolsonarista, ela quer influenciar o julgamento dos golpistas, daqueles que queriam matar o presidente Lula. Porque esse era o objetivo do Bolsonaro. E agora o Bolsonaro está fazendo chantagem emocional com toda aquela firula, inclusive com auxílio de médicos. Porque ele não está em um lugar qualquer. Ele está num resort que inclusive os caras dizem que lá é hospital. Lá não é. Veja que a população, inclusive, não faz uso desse hospital, que diz hospital. É uma coisa totalmente adversa à nossa sociedade, porque não são todas as pessoas que, inclusive, que podem usufruir daquilo que tem nesse dito hospital. É só a classe, a alta burguesia do Brasil. Então é um lugar para se ganhar que é muito caro. Agora, o argumento dessa revista, que busca mudar todo a forma e a organização do Supremo Tribunal Federal. E tem outra. Essas mudanças que eles fizeram para distribuição de processos criminais é reduzir a sobrecarga do plenário. E na época, o Barroso observou que os atos golpistas de 8 de janeiro trouxeram de volta ao tribunal um panorama de excesso de processos, de possíveis lentidão na sua tramitação e julgamento, porque era muito. Por isso que eles dividiram em turma, para justamente cada turma julgar uma parte para andar mais rapidamente. Porque tem um outro porém nisso aí. Uma justiça lenta não é justiça, é injustiça. Porque a justiça que demora não faz justiça. E tem outra. Esse cenário, de acordo com eles, recomendava atribuir parte da competência penal às turmas, para garantir a eficiência dos casos criminais e uma resolução definitiva. Agora, como o ministro Alexandre de Moraes é relator das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, ele está na primeira turma. E as denúncias chegaram a ele. E também integra o colegiado os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanini. Essa é a primeira turma, inclusive, que vai julgar todos os casos relacionados à tentativa de golpe de Estado na nossa democracia e aquele atentado terrorista de 8 de janeiro. Porque tem um outro porém nisso aí. A Polícia Federal concluiu que o Bolsonaro planejou, exerceu um domínio direto aos atos de uma organização criminosa que buscava executar um golpe de Estado na nossa democracia em 2022.
Agora, em relação ao ex-presidente, a Polícia Federal sustenta que o golpe não foi consumido em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Foram justamente aquele personagem do Exército e da Aeronáutica, inclusive, que não aceitou o golpe de Estado. E tem outra. E os crimes que são atribuídos ao genocida, porque cometeu crime e tem que ser julgado. Agora, os crimes que ele cometeu são liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, danos qualificados por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado. Esses são os crimes nesse processo que está com a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Agora, tem outros processos. Por exemplo, tem o roubo de joias, que não está incluído nesse processo. São processos diferentes. Então, além do julgamento da tentativa de golpe de Estado, que o genocida, golpista, tentou fazer na nossa democracia, ele ainda roubou a nação. Porque ele roubou o patrimônio público. E tem outra, contrabandeou, que isso deve estar no processo. O contrabando que ele fez para os Estados Unidos para vender todo esse material roubado do patrimônio público, vender nos Estados Unidos. É isso que ele também fez. E fora os outros. Agora, parece que foi arquivado aquele processo que tinha contra ele com aquela falsificação de documento do Estado. Que ele fez lá, atestado de vacina, aquilo lá, parece que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele arquivou esse processo. Porque ele achou insignificante perante todos esses outros crimes que o Bolsonaro cometeu. Então ele arquivou. Quer dizer, o genocida, ele teve um alívio, porque isso, o que acontece, falsificação de documentos também é crime. Agora, o Paulo Gonet achou que era um crime mais passivo, mais tranquilo, então resolveu arquivar esse processo. Mas o processo de roubo de joias ainda está correndo e parece que vai ser julgado também pela primeira turma. Porque a segunda turma, companheiro, ela só tem bolsonarista. Tem lá o Faquinha Nosso da Lava Jato, entendeu? Tem aqueles bolsonaristas que o Bolsonaro colocou para livar a cara dele. É isso. E tem outros também. Porque o que tem de bolsonarista no Supremo Tribunal Federal é inacreditável. Agora, o Bolsonaro,
quis dar o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar, porque esse era o objetivo dele. O objetivo do Bolsonaro era implantar uma ditadura militar no Brasil e ele ser o ditador. Só que ele se esqueceu que a população brasileira, uma boa parte dela, já passou por uma ditadura militar e sentiu na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nós não queremos mais. Não queremos mais ditadura militar, certo? Então, pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Então, pessoal, fico por aqui e não esqueçam, inscrevam no canal e juntos nós somos muito mais fortes, certo? Fico por aqui e um tchau.